7h09, de volta com o Manhã no Ar. A gente tem informação ao vivo sobre o trânsito. Nesse exato momento, o nosso drone está sobrevoando a Bola do Produtor e olha só, o engarrafamento nessa área da cidade é muito grande. Isso por conta de uma manifestação, mais uma, né? Na semana passada a gente noticiou 2 casos de manifestações aí nessa área da Zona Leste da cidade e hoje mais uma que deixa o trânsito bastante complicado, tanto para quem vem ali da Camapuã, tanto para quem segue na Zona Leste no sentido Cidade de Deus. Trânsito bastante engarrafado e atrapalha o fluxo de todo o acesso da rotatória e as ruas também dela, né? Trânsito bastante complicado. A gente tem ali, dentro da Bola, a presença da Polícia Militar, né, que está naquela área, mas pelo menos não estou visualizando nenhum agente de trânsito nesse exato momento na área que precisa, né? Quem mora na Zona Leste ou para quem tem que acessar a Zona Leste nessa última semana toda, enfrentou bastante dificuldade e hoje, segunda-feira, que já tem um engarrafamento maior que o normal, não está sendo diferente. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre essa manifestação e mostrar o trânsito para saber se ele realmente melhorou. Porque agora chegou o momento da nossa entrevista do dia. O Amazonas tem mais de 126 mil empresas e é um dos estados brasileiros que mais possui falência no ramo do empreendedorismo, cerca de 18 a 20 mil. O principal motivo desse problema é falta de gestão. Por isso, para falar sobre essas irregularidades de inadimplências, tendências de negócios, entre outros, e principalmente de orientações, nós vamos conversar com o gerente da Unidade de Gestão de Estratégia do Sebrae no Amazonas, o Vicente de Paulo Mendes Schettini. Seja muito bem-vindo ao programa Um Ótimo Dia. Obrigado. Em nome da nossa diretoria, o nosso agradecimento pelo convite. Os números são bem impressionantes quando a gente visualiza no mapa de mortalidade de empresas e vê o Amazonas como no pior índice, né, da colocação nacional. Os índices demonstram uma situação preocupante. Então, na pesquisa que o Sebrae fez a respeito da sobrevivência das empresas com até 2 anos, mostra que a média nacional da taxa de sobrevivência é de 77%. E a taxa, no caso do Amazonas, que é o pior no ranking no país, é de 67%. Isso quer dizer que de cada 100 empresas, 33 não conseguem sobreviver ao completar o 2º ano. O principal problema de empreender aqui no Amazonas seria qual, né? Para a gente estar com essa diferença toda em relação ao restante do país? Existe um conjunto de fatores. Existem aqueles que nós chamamos de fatores estruturais, que têm a ver com o tamanho dos negócios. O negócio da pequena empresa, da microempresa, é uma unidade tão pequena que ela tem enorme dificuldade de se posicionar no mercado com relação tanto na hora da barganha para compra quanto na hora para venda. Mas tem os fatores que são gerenciais, ou seja, a pessoa na hora de decidir o investimento, a sua motivação é por necessidade e não por oportunidade. Isso acontece com frequência em períodos de crise, né? A pessoa perdeu o emprego, não sabe muito bem o que fazer, investe no negócio para sobreviver e não fez um estudo de mercado, algo do tipo. Os números de 2015 e 2016 mostram isso. 14 milhões de desempregados no país e uma taxa crescente de empreendedores entrando no mercado. Mas exatamente esses que sua motivação é complementar a renda, ou seja, é a sua sobrevivência. E isso, via de regra, não permite que eles continuem no longo prazo. A motivação deveria ser qual na hora de começar o negócio? Pois é, o Sebrae fez uma pesquisa e ele pergunta o que você fazia antes, né? Então, você planejou, você fez a boa gestão, você fez a sua própria capacitação. Então, mais de 2.600 empresas, entre empresas que estão na ativa e aquelas que não conseguiram sobreviver, mostram radicalmente a situação assim. Quem já tinha um emprego naquela atividade tem uma capacidade de sobreviver maior do que aquele que estava desempregado. Aquele que fez um planejamento de mais longo prazo, né, também sobreviveu no mercado. Aquele que fez a gestão do seu próprio negócio, procurou empréstimos, negociou com fornecedores, sobreviveu no mercado. E aquele que fez a sua própria capacitação também. Então, assim, essas questões relativas ao planejamento da sua atividade, elas são essenciais para quem quer empreender.
E nessa hora também é importante saber que muda completamente quando você é um funcionário, quando você passa a ser o empregador, né? Quando você vai contratar pessoas, estruturar, tem impostos, tem uma série de coisas diferentes. Quando a gente trabalha de carteira assinada, por exemplo, a gente tem ali, recebe os vencimentos, confere o contra-cheque, pronto. Quando muda de lado, quando você vai contratar, a história é bem diferente. Muito diferente, por isso existe o perfil para quem de fato vai empreender, e um deles é, talvez o principal, é assumir riscos. Então aquele que está no campo de trabalho recebendo seu salário mensalmente, tem dificuldades na hora de assumir riscos. Essa questão da preparação, de como você se prepara também para empreender, ela é fundamental, porque você primeiro tem que fazer algumas prospecções, alguns estudos, né? Você tem que buscar muitas informações antes de pensar de fato na estruturação desse negócio. É possível ser um bom empreendedor mesmo sem ter uma habilidade específica? Por exemplo, eu quero montar um restaurante, mas não sou habilidosa ali na cozinha, não sei preparar. E pensar já em investir com terceiros, com sociedade, é possível obter sucesso ou você precisa entender necessariamente do que está sendo feito ali, além da questão administrativa? Eu diria que a questão do empreender é muito importante que a pessoa tenha alguma vivência, vai facilitar a sua permanência no mercado. Mas, de fato, por exemplo, o modelo de franquia. O modelo de franquia foi desenhado exatamente para aquelas pessoas que têm um capital e que têm um perfil para empreender. Ela não necessariamente precisa ter o conhecimento naquela atividade, porque a franquia já vem desenhada toda pronta para facilitar a sua participação no mercado. Mas, de fato, ter um conhecimento prévio, ter alguma experiência é um fator que vai ser diferencial na sua sobrevivência. É muito comum se ouvir falar que criar uma empresa é fácil, difícil é extinguir essa empresa, encerrar todo aquele processo, principalmente burocrático. Isso de fato é uma preocupação que quem está em casa pensando em empreender agora tem que ficar esperto, atento em relação a isso? Mais uma vez, os indicadores eles são preocupantes. Com relação ao Brasil, o Banco Mundial tem uma pesquisa e essa pesquisa diz que em matéria de ambiente de negócios e abertura de empresas, num ranking de 190 países, a posição do Brasil é uma posição sempre dos últimos lugares. Quando nós verificamos a pesquisa da Endeavor a respeito do índice de cidades empreendedoras, também nós identificamos que a infraestrutura, o ambiente regulatório são cruciais para os empreendedores. Então, os números dizem que a abertura de uma empresa no Brasil leva mais de 100 dias. Você tem alguns elementos que permitem, no caso, por exemplo, da nossa junta comercial, de você fazer o registro na junta comercial num tempo relativamente rápido por conta de todo um instrumento que o governo federal e o governo do estado possuem. A prefeitura também assim possui. Mas para que esse negócio possa funcionar, tem uma série de licenças, né? Alvará da prefeitura e licenças ambientais. Então, assim, o negócio para começar a funcionar, ele não é rápido, não. Por isso que se precisa de muita pesquisa. A questão do encerramento da empresa também, e ela é bastante demorada. Então, todo esse ambiente regulatório, ele não é favorável aos empreendedores. Muito se tem feito no país para mudar isso, mas a nossa burocracia ainda é muito grande. E para não assustar as pessoas que estão em casa acompanhando a gente agora, que querem empreender, a gente pode dar algumas dicas, né, de como iniciar esse processo. Vamos começar com os pequenininhos, com os MEIs, né, os microempreendedores individuais, que normalmente já trabalham na informalidade ali, vendem alguma coisa, prestam algum tipo de serviço e às vezes desconhecem que podem se regularizar, né, e trabalhar dentro da lei com benefícios. É verdade. Realmente, nós temos mais de 126 mil empresas no estado do Amazonas. É claro que há uma alta concentração delas
cidade de Manaus e na região metropolitana. Cerca de 73% delas estão todas localizadas aqui, em função do mercado. Mas o microempreendedor individual, ele saiu de 2009 de zero no Amazonas para mais de 56 mil hoje no estado. Então, mais de 50% dos negócios no Amazonas registrados, formais, são de microempreendedores individuais. Isso foi uma política do governo federal que permite que aqueles que trabalham com, por exemplo, os ambulantes ou os pequenos serviços possam, de fato, ir para a formalidade. E nessa formalidade eles têm condições melhores de competir nesse mercado, ou seja, acesso ao crédito, né? A possibilidade de você ter a sua própria aposentadoria, já que quem está na atividade empreendedora, somente o MEI é que lhe permite participar dessa aposentadoria. Seguro, saúde, né? Ou seja, assistência à saúde. Então, tem uma série de benefícios para quem, de fato, se formaliza. Ao contrário, aquele que não é formal, a qualquer momento ele pode ter a sua atividade encerrada, né, por conta da irregularidade do seu funcionamento. Para a gente encerrar, vamos dar algumas dicas aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente, que já começaram a empreender, começaram o negócio ou estão pensando em fazer isso. O Sebrae tem uma carta de cursos bem específicos para orientação nesse processo, né? A carteira, o portfólio de produtos e serviços do Sebrae, ela é bem extensa. Então, aqueles que ainda querem empreender, que não sabem exatamente para que mercado deve se dirigir, qual cliente seria o seu potencial, nós estamos lá prontos para ajudá-lo. Aqueles que já empreendem, já têm uma atividade, dependendo do nível de maturidade do seu negócio, nós temos algumas soluções que a gente chama de básicas, intermediárias e avançadas. Ou seja, na verdade o Sebrae trabalha tanto com cursos, com capacitação, que é um dos elementos que favorece a sobrevivência dos negócios, mas também nós temos muitas consultorias. Então, você já está empreendendo e tem questões na área da tecnologia, na área da inovação, na área de mercado que está precisando de apoio, nós estamos lá. Alguns produtos nossos são gratuitos, alguns nós cobramos. Se você não pode ir até a sede do Sebrae, nós estamos, além de Manaus, em mais 6 municípios. Se você não pode ir lá, você pode nos acessar pela nossa central de relacionamento, ou seja, hoje há uma grande facilidade de você ter acesso a essas informações para empreender com sucesso. Olha, se você está interessado em um dos cursos, é só acessar o site do Sebrae, lá você vai ver toda a relação, pode selecionar os cursos de interesse e assim que for aberta uma nova turma, você será comunicado por e-mail ou por telefone para que possa fazer a sua inscrição. Alguns cursos gratuitos, outros com valores super acessíveis, né? Uma forma de se preparar para entrar nesse mercado do empreendedorismo e sobreviver, não entrar nessa estatística ruim. Muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã no Ar. Eu agradeço, Adriane, obrigado. Recebi hoje o Vicente Schettini, gerente da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae Amazonas. E agora a gente muda de assunto. A Universidade Aberta da Terceira Idade inicia amanhã inscrições para mais de 40 cursos e oficinas. É tudo gratuito, mas na hora da matrícula será necessário 1 quilo de alimento não perecível. E quem traz os detalhes para a gente é a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Quantas vagas serão oferecidas? Conta para a gente. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, nessa fase, a UNAT está oferecendo 2.000 vagas nas 3 unidades que funcionam aqui. O doutor Euler Ribeiro, que já está aqui comigo para falar desses cursos, né, para falar um pouquinho disso e chamar esse público, estava me explicando que a UNAT, ela tem atividades que são voltadas em todos, que acontecem, né, em todos os centros de convivência aqui da cidade. Tem o Madalena Arcidal, que funciona ali no complexo da UNAT, onde é a central da UNAT, mas tem atividades e inscrições que vão estar acontecendo também no Centro de Convivência Pedro Padre Vinólia e também no Centro de Convivência da Aparecida. Bom dia, doutor Euler. Doutor Euler, vamos explicar para as pessoas que cursos são esses. São cursos, como o senhor estava falando, de extensão, voltados para pessoas acima de 50 anos, mas com que objetivo? Olha, o grande objetivo, primeiro bom dia, né? O grande objetivo dos cursos de extensão para as pessoas idosas nada mais é do que promover o envelhecimento com qualidade. A expectativa de vida no Brasil cresceu muito. Nós terminamos o ano 2000 com
as mulheres vivendo 70 anos e os homens menos 3, 4 anos. No século XXI, nesses quase 18 anos, nós já ganhamos 7 anos de expectativa de vida. Então, hoje, tem regiões no Brasil que tem mais concentração de pessoas acima de 60 anos do que de 0 a 30 anos de idade. Temos que cuidar das pessoas que tiveram este privilégio do envelhecimento. Então, nós estamos oferecendo 40 cursos de extensão, 2.000 vagas no primeiro semestre e, se Deus ajudar, 3.000 vagas no segundo semestre. Quem pode? A partir dos 50 anos, porque pela burocracia nós teríamos que oferecer a partir dos 60 anos, mas eu baixei mais 10 anos, que muito idoso ia lá acompanhado com pessoas dessa idade e que ficavam sem fazer nada. Então eu estou abrangendo também essas pessoas que são acompanhantes aos 50 anos. O que nós oferecemos? O que tiver de moderno na sociedade atual, nós oferecemos. Cuidados especiais da saúde, que eu já falei, promoção da saúde na sociedade atual. Então você aprende computação, tem coaching, que é maravilhoso para você se auto-identificar na vida, o que você pretende ainda da sua vida, que tem muita vida pela frente. Eu preciso que vocês, que não são ex-alunos, que são novos alunos, que tragam documentos. É o RG, uma cópia do CPF, uma identidade da residência e 2 fotos 3x4. O custo é 0, ninguém cobra nada porque é pública. A UNAT é da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas, mas brevemente vai ser uma fundação, segundo o governador amazonino Mendes, que eu quero até agradecer publicamente a ele por essa intenção. E eu quero dizer para vocês que, se vocês puderem, não é necessariamente tem que levar 1 quilo de alimento não perecível para que nós possamos distribuir em comunidades que têm idosos carentes. Então, eu com muita alegria estou agradecendo a crítica por nos ajudar a divulgar isso. Começam hoje lá no Padre Vinole, como você já falou, dia 28 na Aparecida e dia 1º as inscrições na sede da UNAT, na Avenida Brasil, ao lado do Madalena Dal. E dia 12 de março começam as aulas. Sejam bem-vindos. A gente fala sempre que os cursos da UNAT têm muita coisa voltada para a prática desportiva, né? Para essa qualidade de vida, para fazer as pessoas realmente se movimentarem, mas tem muita coisa voltada para a mente também, né, doutor Hilton? Olha, nós temos um curso que é corpo e mente. À medida que a gente envelhece, a gente perde por noite, em média, 30 a 40 mil células do cérebro. Isso no processo natural do envelhecimento. E com isso, como as células são chips que guardam as imagens do passado e do presente, nós vamos perdendo isso. E por conta disso, nós perdemos muitas informações. E por conta disso, às vezes, nós ficamos repetitivos, dizemos a mesma coisa várias vezes. E por conta disso, o programa Corpo e Mente restabelece tudo de normal na mente. Bom, então, para a gente lembrar aqui para esse público que pode participar aí da Universidade da Terceira Idade, mais de 2.000 vagas, 40 cursos voltados para o corpo, voltados para a mente. A distribuição das senhas já começa às 7 horas da manhã. Com certeza deve ter muita procura, mas tem também muita vaga disponível para quem quiser participar, né? A partir de 7 horas da manhã, nas 3 unidades, dependendo de cada dia. E quem quiser ter mais informações, pode procurar também aqui o site da Crítica. A gente vai estar divulgando tudo bonitinho, porque com certeza é uma grande oportunidade para garantir a qualidade de vida das pessoas da terceira idade. Adriana. Ok, Thea, muito obrigada pela participação. Até já. E depois do intervalo tem as notícias do esporte. Fast e Penharol fazem a final do primeiro turno do Barezão 2018. E em Parintins, festas nos currais de Garantido e Caprichoso. É um instante só.